Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia nós estarmos aqui, Pai. Obrigada porque o Senhor nos sustentou, nos trouxe mais uma vez a esse lugar. Obrigada, Senhor, pela vida da Vânia, que o Senhor permitiu que ela estivesse aqui. Eu creio que o Senhor preparou esse momento, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, haja, Senhor, em cada coração que vai ouvir, que vai assistir esse vídeo agora, ao vivo ou depois, Pai. Que pessoas sejam transformadas pelo Teu Espírito Santo, convencidas, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, em nome de Jesus, que vidas sejam fortalecidas, que mulheres sejam encorajadas, levantadas nesta noite. Ó Deus, através do testemunho da Vânia. Pai, guia, Senhor, tudo que ocorrer aqui, que seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu nome seja exaltado, Pai. Reconhecido como um Deus fiel, poderoso, justo. Ó Deus, que o Senhor é e o Senhor está no controle, Pai. Nos ajuda, fica conosco. Fala a cada coração nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Eu quero deixar um versículo aqui para nós começarmos. E fica lá em 2 Coríntios 1:5, que fala assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. É muito forte esse versículo, né, Vânia? Porque assim como Jesus, né, sofreu e com o sofrimento dele nos consolou, né? Assim o nosso sofrimento vai consolar outras pessoas. É tão forte, né? E o Senhor colocou esse versículo para eu começar esse podcast, porque eu imagino como que é viver o seu propósito em meio a toda essa dor. Pode se apresentar, se você quiser falar um pouco, fique à vontade. Obrigada. Fique à vontade. Boa noite a todas as mulheres, a todos que estão nos assistindo, que estão ouvindo. Meu nome é Vânia, sou mãe da Laurinha, uma Laurinha famosa já, não só aqui no Batuideira, mas em todos os estados do Brasil, até mesmo fora do Brasil. Eu digo que a gente tem vivido todos os dias o propósito de Deus, né? Deus tem me ensinado a adorar a Ele no meio das lutas. Deus, Ele tem visto que no meio da nossa dor, Ele tem achado os verdadeiros adoradores, né? A gente não tem que adorar a Ele quando tudo está mal, mas quando tudo está bem. Mas eu digo que a gente tem que ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, em qualquer momento, em qualquer circunstância. E a gente tem vivido isso todos os dias. O Senhor tem nos ensinado que no meio da dor tem um propósito. Deus tem levado a gente a entender que a dor pode gerar, assim, a tristeza, angústia, aflições. Somos seres humanos, sou mãe. Então, qualquer gripe que der em nossos filhos, a gente fica desesperado, né? Então, imagine eu passar por esse momento que eu estou passando com a Laurinha e saber que o risco maior que ela está sofrendo hoje de não sobreviver é muito grande. Mas eu preferi adorar a Deus em cima de qualquer situação. Porque o Senhor está me ensinando que no meio de tudo isso, eu tenho que adorar a Ele. Eu tenho que glorificar a Ele. Ainda que o médico me diz ao contrário, mas eu tenho que glorificar Ele dizendo. Então, o Senhor está me ensinando, o Senhor está me forjando. Eu estou dentro de uma escola. Na escola na onde eu estou passando por processos, na escola na onde eu estou passando por um aprendizado, na onde o Senhor está me ensinando, ó, a prova está vindo, mas que você tem que ser aprovado. Se a primeira vez eu não fui aprovada, essa segunda tem que ser aprovada por Deus. Porque na primeira vez eu deixei o desespero tomar conta. A pior coisa da nossa vida é deixar que a tempestade iria nos conduzir e não Deus. Porque a tempestade, ela tira tudo do lugar da nossa vida. Mas a tempestade, ela tem um propósito de nos ensinar. E se nós não aprender no meio dessa tempestade, o Senhor vai permitir você passar de novo por essa tempestade. Até você entender qual é o propósito de Deus no meio de toda essa tempestade. Então eu tenho nessa segunda tempestade com a Laurinha, eu estou aprendendo com Ele, com Deus. No meio de todo esse vendaval, que Ele é o meu comandante. Que Ele está me conduzindo. Não importa qual o diagnóstico do médico, eu tenho que adorar a Ele acima de todas as coisas. Então é isso que eu estou fazendo. Adorar a Ele acima de todas as coisas. Amém.
imagino que é muito difícil mesmo, né? A gente queria saber assim, né? Porque a gente vê, né, o processo. Quem não segue ela ainda, siga nas redes sociais. Ela lá nas redes sociais da Vânia, ela posta qual é a doença, né? Da Laurinha. Ela, esses dias eu vi que fizeram a vaquinha, né? Para conseguir, né, o dinheiro. Eles têm o convênio, né? Porém o convênio não paga todas as despesas, por isso que precisava da vaquinha, porque nós sabemos, né, como que é no Brasil, quando mesmo para quem tem convênio no nosso país, infelizmente não é assim tão fácil, não é apenas pagar o convênio, né? Ou ter o convênio, a gente sabe que tem muita burocracia ainda para quem paga. Quem tem convênio aí sabe. Então, se você não segue ela ainda, siga lá nas redes sociais. É Vânia Maranho. Vânia Maranho, que tá lá no Instagram. Então você pode seguir, você vai conhecer mais de perto, né, a luta dela e tudo que ela tem buscado, né, tudo que ela tem corrido atrás para a filha dela. Quando você souber que ela está pregando em algum lugar, vá assistir, porque ela é muito usada pelo Senhor. Uma mulher de Deus mesmo, cheia do Espírito Santo. Ela foi pregar lá na minha igreja, meu Deus, o céu desceu naquele lugar. Mas a gente sabe que é alto preço, né? Que está se pagando para que o céu desça quando a gente, né, quando abre a boca, né? Porque não é fácil. A gente vê assim, homens e mulheres de Deus pregando, e a gente fala, nossa, quanta unção, olha, ele prega, profetiza, mas só o Senhor sabe o que está requerendo dessa pessoa, né? Para que o céu venha descer naquele lugar. E, Vânia, eu queria perguntar assim para você, né? O que você vê que está sendo forjado em você através, assim, de toda essa luta, esse propósito, assim, você vê, assim, você consegue ver coisas que o Senhor te forjou até aqui, ou tem forjado em você, ou no seu caráter, assim, como pessoa, como cristã, por conta dessa luta? Olha, Deus, ele tem me forjado muito. Eu digo que o processo, ele nos forja e nos ensina muito. Porque nós achamos que sabemos o suficiente, nós que somos servos de Deus, que conhecer a Bíblia já é o suficiente. Mas não, se nós deixarmos o Senhor nos moldar, nos ensinar, a gente vai entender que nós não aprendemos quase nada. Então, assim, Deus está me forjando e me ensinando muito. Hoje eu posso dizer para você que hoje eu estou aprendendo a ser uma nova mulher. Ser uma nova mulher sábia dentro do lar, no ministério. A orar como é para ser orado, buscar da maneira que é para ser buscado. Igual você disse mesmo, que para pregar a palavra de Deus, não é apenas você pegar uma Bíblia e você pregar a palavra, mas você precisa entender que a gente precisa viver a palavra de Deus, né? Eu tento viver, nós tentamos viver a palavra do Senhor todos os dias, mas aquele que falar que vive 100% está mentindo, porque ninguém consegue, né? E aquele dia que eu tive lá na igreja, ministrando a nossa igreja, naquele dia que começou o processo com a Laurinha, no dia seguinte. No dia seguinte, a gente teve o diagnóstico, a doença ainda não tinha terminado, que a doença tinha continuado ainda, e sabendo o risco de vida que ela corria. Então, assim, quando eu tive aquela notícia, para mim, meu mundo desabou naquele momento. Porque eu achava que eu era forte o suficiente para aguentar qualquer batalha. E nós temos que entender que nós somos pó, que nós não somos perfeitos. Nós temos que entender que nós não somos super mulheres. Nós temos nossas fragilidades. A gente tem as nossas batalhas, né? E eu era aquela mulher assim, eu aguento tudo. Eu consigo tudo. Meu marido, ele falava assim para mim, Vânia, vai com calma. Não, eu consigo, eu vou até o fim, eu consigo. Mas o Senhor, ele queria me ensinar por etapas. Cada fase, cada ciclo que eu tivesse que passar na minha vida, eu tinha que entender que tudo tinha que ser Ele na minha vida, né? Então, a primeira vez que eu passei o processo com a Laurinha, eu não entendia que Ele tinha que ser o comandante de tudo. Porque eu deixei o meu desespero falar mais alto. E eu deixei que a minha tristeza tomasse conta de mim e eu me prostrei diante das outras. Eu me prostrei, eu me entreguei.
E quando nessa segunda vez que a Laurinha teve o diagnóstico, tudo que ela teria que passar de novo, em dobro, eu entendi que não era ninguém. Sem Deus não era ninguém. Aí Deus começou a me ensinar a como eu deveria lidar com os processos. Como eu deveria orar, como eu deveria buscar. Porque a primeira vez eu falei, Senhor, o porquê? A segunda vez eu entendi que me apontar o porquê, mas para quê? Então o Senhor, Ele me levou, eu estou dentro da casa do oleiro, na verdade. Eu estou sendo moldada pelas mãos do oleiro ainda. Então assim, o Senhor, Ele está fazendo entender que por eu ser vaso de barro, eu tenho que aceitar ser moldada pela mão dele. Porque quando a gente quer fazer da nossa maneira, com as nossas próprias mãos, nada vai sair perfeito. Nada vai sair da maneira que Deus quer. Aí quando nós deixamos o Senhor trabalhar da maneira que Ele quer, Ele vai nos conduzir, vai nos ensinar. O que está acontecendo comigo hoje? Eu estou na mão do oleiro, passando pela mão do oleiro, e eu estou sendo forjada de uma tal maneira, Débora, que eu não esperava. No meu caráter, no meu ministério, na minha vida espiritual, como mãe, como esposa, como amiga. Hoje Deus tem me ensinado a como lidar com situações, principalmente na minha vida. Porque antes eu tomava decisões precipitadas. Antes eu não pensava antes de falar, hoje eu penso antes de agir. Sabe? Então assim, o Senhor criou situações para que viesse moldar dentro de mim primeiro, para que eu possa entender, peraí, antes de você querer falar algo para alguém, entenda que primeiro você precisa ser tratado. Não tem como eu curar outra vida se eu não for curada primeiro. Primeiro o Senhor me ensina, o Senhor me levou dentro da casa do oleiro, primeiro cicatrizar as minhas feridas. Sabe? Então assim, no meio de todo esse processo com a Ana Laura, o Senhor está me ensinando a me curar primeiro. Coisas lá atrás que eu passei, lá no passado, imagine. O Senhor está permitindo a situação da Ana Laura porque hoje eu possa me curar. E eu entender que tem feridas abertas que eu preciso curar. Então assim, hoje o Senhor está me ensinando muito. Muito no meu caráter, no meu ministério, na minha vida espiritual, como mulher sábia, me ensinando como mãe, como esposa, como lidar com situações que antes não conseguia lidar. Principalmente a ter sabedoria, uma coisa que a gente precisa pedir muito para Deus, uma sabedoria. E hoje falta isso muito no nosso meio, a sabedoria. Tá? Entender que antes de qualquer coisa, seja sábia. Ao entrar ou sair, sabe antes de você agir, antes de você falar. Então assim, hoje eu penso antes de muito de agir. Eu estou trabalhando muito isso na minha vida, muito. Porque antes eu era muito explosiva, tá? E hoje o Senhor me ensinou, peraí, eu vou te levar a você passar pelo processo para você entender que não é no seu tempo. Vou te forjar primeiro, vou te lapidar, vou te ensinar. Quando estiver preparado, eu te coloco de novo da maneira que eu te quero. Então primeiro o Senhor está me lapidando, me ensinando, tá doendo? Mas é necessário. Teve até um questionamento esses dias de uma irmã que ela falou assim pra mim, missionária, como que você consegue sorrir desse jeito? Como que você consegue falar de Deus tão fácil assim, quando você está passando sabendo que a tua filha corre risco de vida? Aí eu olhei pra ela e falei assim, meu adorador tem me ensinado todos os dias. Deus tem me ensinado a ser a verdadeira adoradora em espírito e em verdade. Deus, Ele fez, Débora, pode ser brincadeira que eu vou te falar agora, mas Deus, Ele não está permitindo eu lembrar do processo da Ana Laura, acredita? Amém, amém. Porque a primeira vez eu lembrava muito do processo da Ana Laura. Eu chorava todos os dias, sabe? Eu chorava, eu me prostrei. E dessa vez eu olho para ela como se ela não tivesse nada. Amém. Porque eu entreguei para Deus. Falei, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, não vai adiantar eu me prostrar, não vai adiantar eu ficar chorando. É minha filha, Deus sabe da minha dor. Sim. Mas não adianta ficar chorando, eu quero adorar a Ele. As pessoas falam assim, Vânia, mas a sua filha está entre a vida e a morte. A sua filha está passando um processo que ela pode passar uma cirurgia e não pode sobreviver. Gente, mas eu tenho que adorar. Porque se Ele fizer a Deus, se não fizer, Ele continua. Então Deus está me ensinando dentro deste processo. Só que Deus me diz, adora. No meio de toda essa luta, eu estou cuidando. Então assim, Deus tem cuidado de uma tal maneira que se for para me contar para você o que Deus tem feito, vou ficar dias e dias aqui para te contar. Que a gente tem vivido sobrenaturalmente. Verdade. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mesmo, né? Eu também penso assim, que o Senhor, Ele manda as lutas, mas a palavra dele diz que Ele manda um escape também, né? Então, no meio de todas
toda luta, tribulação, eu creio assim que, igual a gente estava conversando antes de entrar aqui, ele sabe o nosso limite, né? Ele falou, tá bom, já forjei, agora eu vou dar um alívio, vou dar uma vitória para ela descansar um pouco, né? Porque eu sei que ela não aguenta, ela é pó, o Senhor, né? Muitas vezes, né, a gente ora como Davi, Senhor, não te esqueças que eu sou pó, né? Porque tem lutas que realmente a gente acha que não vai aguentar. Mas o Senhor, ele é tão bom, ele é misericordioso, né? E ele sempre envia um descanso, né? Uma vitória para nos alegrar, né? Amém, amém. Qual que é a palavra que você tem se apegado em meio a essa dor? Salmos 46, versículo 10, aqueitado saber que eu sou Deus. Amém, amém. Essa palavra me segue e eu medito nela dia e noite e dia. Eu falo pra você, eu tive uma experiência com Deus, assim, eu não esperava, eu mesma me surpreendi comigo mesma, sabe? Uhum. Por isso que o Senhor tem me ensinado a profetizar dentro do vale, sabe? Porque assim, não basta você pedir pra alguém orar por você, mas Deus quer te ensinar você a ser profeta dentro da sua casa, no meio da tua parentela, dentro da tua casa, sabe? E quando eu cheguei, o médico pediu pra fazer uma reunião com a gente de urgência, né? E a gente foi pra Curitiba de urgência e foi no Pequeno Príncipe. E o médico tinha acabado de fazer uma cirurgia, e a mesma cirurgia que a Laurinha vai fazer. E ele entrou dentro de uma sala comigo, com outra médica que vai fazer a cirurgia na Laurinha também. Eu preciso conversar com vocês e preciso que vocês nos ouçam e entendam o que a gente vai falar pra vocês aqui. Eu entrei, Débora, naquele momento com meu corpo gelado, sabe? Gelado. Eu falei, Deus, eu não quero fazer nada sem tua direção. Porque antes de qualquer coisa, antes de a gente ir nessa reunião, eu orei 2 semanas em seguida. Porque tinha 2 opções para mim. Londrina ou Curitiba. Tem um médico, o Dr. Alexandre Casagrande de Londrina, que ele também é um especialista. E tinha o Dr. Maeda. E eu orei e falei, Deus, eu não quero fazer nada sem tua direção. Porque a primeira vez eu fiz sem direção de Deus. Eu não queria fazer nada sem direção de Deus. E eu falei, Deus, eu quero fazer tudo na tua direção. E eu orei 2 semanas em seguida de propósito, Senhor. E no domingo eu orei e Deus usou uma irmã, a Diaconisa Najara, né? Deus a vida dela pra mim, ela veio, Deus ela falou comigo, falou assim, Deus vai te surpreender. No domingo à noite, Deus vai te surpreender, aquietar o seu coração. Deus vai te surpreender. E eu fui pra casa, e aí eu dobrei meu joelho e orei, falei, Deus, se for pro Dr. Maeda pegar o caso dela, segunda-feira, até quarta-feira, ele vai ligar pra gente. Se não for, essa semana, se ele não ligar, sinal que é o Dr. Alexandre. Quando foi na segunda-feira de manhã, esse telefonema do Dr. Maeda. Ele falou, você vinha aqui, quer ter uma conversa com você de urgência. Vamos ir até lá, já estamos para conversar, quando estivesse aqui, assim, conversando do lado, ele começou a falar de todos os riscos dela. Ele falou, eu não sei como pegar o caso dela, porque o caso dela é um caso de muito risco, pode ser que ela não sobreviva na cirurgia, porque será um corte grande. Começou a falar como que ia ser a cirurgia, começou a contar todos os detalhes da reconstrução da face crânio dela. Naquele momento, Débora, eu não ouvi mais nada na hora que ele falou da reconstrução. Naquele momento, Deus me tomou dentro da sala. Deus me tomou dentro da sala. Naquele momento, Deus me deu uma autoridade tão grande, e eu comecei a falar com aqueles médicos que estavam ali, todos ficaram em silêncio para me ouvir. Deus começou a falar para eles assim, olha, antes de vocês estarem aqui, vocês passaram por uma faculdade. Mas se não fosse Deus, vocês não estariam aqui. Entendam que Deus é o Deus da medicina. Deus capacitou vocês para isso. Deus começou a me usar para falar com eles. Os médicos começaram a chorar. Meu Deus. Eles começaram a chorar e eles começaram a chorar de uma tal maneira que a presença de Deus foi muito grande dentro daquela sala. Amém. Sabe? A médica, eu entendi que aquela médica ela é conhecedora. Ela não falou muito porque ela é evangélica, mas ela entendeu. Porque ela começou a balançar a cabeça e ela começou a chorar e começou a dizer amém. E aí, quando eu terminei de falar com eles falaram pra mim, então, você está preparada? Eu falei, já estou preparada porque eu orei a Deus antes de qualquer coisa. E eu falei pra Deus, se fosse pra vocês pegar o caso dela, vocês iam entrar em contato comigo até quarta-feira, vocês entraram na segunda. Ele olhou para mim e falou assim, então eu vou pegar o caso dela. Ela já é minha paciente. Amém. Então eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está no controle. Então esse versículo, aqueitado de saber que eu sou Deus, é um versículo que me
ensinado a quietar o meu coração no meio da tempestade. Amém, amém. Como que é assim pra você com a Manu, né, que é a mais velha, e ela é linda a filha dela, e é ligada do 340, né, 220, né, a Manu. E como tem sido, assim, o processo como mãe pra você, assim, eu imagino também, né, que a Manu ainda é pequena, né, ela não é tão grande assim. Quantos anos que a Manu tem agora? Com 9. 9 anos, né, uma criança ainda também. Ela consegue entender mais ou menos assim, como que tem sido? A Manu, no ano passado, pelo diagnóstico, ela tem TDAH, né? E ela é imperativa, isso aí já todo mundo já sabe, né? E a Manu, ela é uma criança especial, sabe? Eu digo assim que a Manu, ela teve que aprender a ser adulta antes do tempo, sabe? E a Manu, ela tem uma fé, sabe? Assim, ela tem aqueles momentos de criança que ela quer chamar atenção, igual eu comprei uma chupeta pra Laurinha, e ela queria uma chupeta também. Então, assim, é fase, assim, sabe? Então, eu tento, assim, dividir um pouco entre as duas, porque eu não posso dar atenção só pra Laurinha e deixar ela de lado. Então, eu divido muitas duas. Então, uma hora eu tô com a Manu, saio com ela, vou chupar um sorvete, vou levar na praça, um dia a Laurinha. Então, assim, no começo, pra mim, foi muito difícil, porque a Laurinha ela não tem só a criança 9. A Laurinha, ela é autista. Então, assim, eu tenho que dividir muitas coisas, assim. Então, eu tenho que tentar encaixar tudo, porque pra mim tudo é um quebra-cabeça. Pra mim, no começo, foi muito difícil. Para mim tentar chegar num ponto que eu possa dividir a minha tarefa entre as duas. Porque ser mãe é uma tarefa muito difícil e é cansativo, né? Então, assim, duas crianças, porque a Manu, eu falo que ela é uma criança especial para mim. Porque além de ela ser imperativa, ter TDAH, é uma menina, assim, que ao mesmo tempo ela se torna um bebezinho, sabe? Quer atenção, mamãe eu quero isso, mamãe eu quero aquilo. Então, assim, a Manu, ela também, ela entende que o propósito de Deus é nos ensinar. Então, ela orou esses dias no quarto dela, e ela orou falando assim, Deus, eu sei que tudo há um propósito. A minha irmãzinha está passando por isso, mas eu quero que o Senhor me ensine a ter fé. Meu Deus. Então, assim, a Manu, ela entende que ela precisa ter fé. Ela entende que hoje nós estamos passando um processo com a Laurinha. Ela entende que não está sendo fácil, só que ela chora sozinha. Ela não é de compartilhar a dor dela com ninguém. Ela é aquela criança que ela quer sofrer calada, mas eu procuro, no máximo possível, a tirar essa dor dela, esse fardo que não é dela. Porque não é dela. Porque eu quero que ela viva a infância, né? Uma coisa que eu não tive infância. Eu quero que ela viva a infância dela, sabe? Eu tento poupar ela de muitas coisas que o médico fala pra gente, sabe? Tento não passar pra ela a nossa preocupação, a nossa nervosismo, né? As nossas ansiedades, então deixar ela sobrecarregada, né? Mas ela é uma criança tão especial, Débora, que ela acaba sentindo mesmo a gente não demonstrando. E esses dias eu tava no quarto, e assim, com aquela vontade de aperto de chorar, sabe? Tem momento que a gente quer chorar, sabe? Só você e Deus. E eu, aquele momento que eu queria chorar, ela entrou dentro do quarto, me abraçou, não vou chorar não. O Pai do Céu tá cuidando de você. Amém. Naquele momento eu senti Deus na minha vida. Amém. Sabe? Porque a gente vê o cuidado de Deus, sabe? Tá tão vontade de chorar, porque a gente tem vivido o propósito de Deus, sabe? E eu falo assim que a Manu, ela é meu milagre, porque eu não podia gerar, né? Eu não podia gerar. Então a Manu, ela veio para surpreender a medicina. Então as minhas filhas veio para dizer assim, ei, vou mostrar para você que eu sou Deus na medicina. Então a Manu já veio já com um histórico de milagre, porque eu não podia gerar. Pelo médico eu não podia nunca gerar. Então a Manu, quando veio para mostrar para os médicos que ele era o Deus da medicina, que ele era Deus de milagre. Então, assim, a Manu, ela tem um contato com Deus, uma experiência com Deus tão grande. E por mais que eu tento poupar ela, mas ela sente. Ela chega até a sonhar. Meu Deus. Ela até sonha. Ela mesmo, antes a gente passar esse processo com a Laurinha, ela sonhou. Ela sonhou que ela estava dentro de um hospital. E ela falou, mamãe, eu vou te contar um negócio que foi muito nítido pra mim. Ela falou pra mim. E ela fala igual uma adulta ela mesmo, fala né? mesmo. Ela falou assim pra mim, mamãe, eu sonhei que a gente estava dentro do hospital e chegava um médico japonês, instrumento japonês. Meu Deus. E falava assim, ó, chegou a hora de fazer cirurgia na Laurinha. E ela olhou pro médico e falou assim, doutor,
mas minha irmã vai ficar bem? Daí o médico falou, ela vai ficar bem, Malu, não se preocupa não, que logo ela sai daqui. Diz que ela entrou dentro de uma sala, do sala tinha um monte de gente orando do joelhado. E ela foi orar também. Nisso ela falou que viu um anjo entrando dentro dessa sala onde ela estava, colocou a mão na cabeça dela e falou assim, não se preocupa não, porque sua irmã vai louvar com você muito ainda. Aí ela acordou, ela me contou. Aí eu fui pregar lá na nossa igreja, e depois no dia seguinte fiquei sabendo que ela ia passar por cirurgia de novo. Foi naquela mesma semana do sonho da Manu que ela teve, foi um sonho assim, foi muito nítido, assim, sabe? Sim. E ela me contou, assim, como se estivesse conversando normal comigo, e eu lá, né? Meu Deus. E assim, Deus já estava avisando que alguma coisa a gente ia ter que passar. E, nossa, é lindo, né, ver isso, porque a Manu é muito linda. Antes, quando ela era menorzinha, nós éramos da mesma igreja. E ela louvava, e ela ficava marchando para orar, né? Profeta do Senhor. Muito linda, Manu. E queria, assim, que você deixasse uma palavra, sabe, ou um hino para quem, assim, passa pela dor. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, fique à vontade para falar, né, para quem tá nos ouvindo. O que você acha, assim, que o Senhor quer ensinar, né, para as pessoas que passam, assim, pela dor? Uma palavra, fique à vontade, pode falar aquilo que o Senhor preparar. Olha, eu vou falar daquela palavra que você tem agora, Salmos 46, versículo 10, aceitável sereis. Aceitável saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quando a gente começou o Pix Solidário, muitos disseram que a gente não ia conseguir. Muitos falaram, é muito alto o valor. Vocês não vão conseguir. Então, naquele momento entrou tristeza no meu coração, Débora, porque eu falei assim, meu Deus, realmente, acho que a gente não vai conseguir. Porque tem uma hora que a gente começa a acreditar na boca enviada, do inimigo enviado para tentar divertir o seu coração, né? E é naquele momento, quando eu pensei em desistir, eu falei assim, eu não vou fazer uma Pix Solidária, seja o que Deus quiser. E aí foi quando apareceu o grupo das 77 dos caminhoneiros, né? Que é o Danilo. E aí acabou que apareceu a Milene também, que também faz parte do que o esposo dele é caminhoneiro, né? Ela faz o grupo da Cristais. E daqui a pouco eu fui ver, daqui a pouco começou a aparecer Daniel Salamaia, daqui a pouco começou a aparecer outro, daqui a pouco eu fui ver, tinha tantos caminhoneiros envolvidos, daqui a pouco a minha igreja também já pegou o caso da Laurinha, daqui a pouco já foi na Argentina, daqui a pouco já estava na Inglaterra, Espanha, Japão. Começou assim de uma tal maneira que a gente falou, em 6 dias a gente bateu a meta. Bateu uns 122 mil em 6 dias. Depois que a gente bateu a meta, as pessoas que falaram pra gente que não ia conseguir, veio, passou óleo de peroba na cara, e o conhecimento mais falou assim pra nós, vocês conseguiram. Sim, tipo assim, bobos, falando, como que eles conseguiram? Sabe? Então assim, eu quero deixar essa palavra hoje aqui, nessa noite, pra talvez vocês que estão nos assistindo ou depois nos assistir. Salmos 46, versículo 10 diz, aceitável saber que eu sou Deus. Aquietar o coração é muito difícil no meio da luta. Porque no meio da tempestade, a tempestade ela veio para tirar tudo do lugar. Mas se você não entender o propósito de Deus no meio dessa tempestade, você nunca vai conseguir aquietar o coração. Então nós temos que entender que aquietar o nosso coração é sossegar, respirar, orar, buscar acima de todas as coisas e adorar a Deus acima de qualquer situação. Porque Deus faz lembrar da passagem daqueles discípulos que estavam no meio da tempestade. E Deus me fez lembrar também quando eu passando esse processo com a Laurinha, que o Senhor lhe chegou de surpresa. Quando os discípulos acharam que eles iam morrer no meio daquela tempestade, o Senhor quis mostrar para ele que ele estava no comando daquela tempestade. Nada está fora do alcance de Deus. A tempestade, Deus mandou a tempestade porque Ele está no comando. Ele está no comando da minha história e da sua vida. Então, assim, nada está perdido. Deus só quer que a gente acalme nosso coração e que venha entender o propósito dEle sobre a minha e a sua vida, sabe? Então, se tiver alguém nos ouvindo que está passando por situação difícil na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, ou uma enfermidade que talvez não tenha cura, talvez seja alguém que chegou até você e disse assim,
Desista, não tem mais jeito. Porque tem pessoas que são enviadas pelo Satanás. Vai tentar entristecer o coração. Aquelas pessoas que não sonham mais e não querem deixar nós sonhar, né? O Senhor está dizendo nessa noite, continue sonhando, continue crendo. Aquieta o teu coração e sabe que Ele está no comando dessa história. Nada sai do controle de Deus, nada. Deus, a palavra do Senhor diz em Salmos 30, versículo 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu digo assim, se você está chorando, saiba que a alegria chegou sobre a sua vida. Que o Senhor está no controle, que Ele está cuidando de cada detalhe dessa provação, dessa luta, dessa tempestade. Deus, Ele está cuidando da tua casa, do teu ministério, né? Que você possa entender que essa dor não é para a tua morte, mas essa dor é para o teu nome de Deus seja glorificado. Porque no meio de todo esse processo, Débora, que nós estamos passando, a gente está vendo relatos de pessoas que têm mandado mensagem pra gente. Missionária, eu não orava mais, eu voltei a orar. Missionária, eu voltei para a igreja. Missionária, eu aceitei o Senhor. Então, assim, através de todo este processo de dor, um propósito o Senhor tem de cura em vida de almas. Então, que este processo que vocês estejam passando, de qualquer situação, tem um propósito de cura. Então, aquieta o teu coração, entregue na mão de Deus e confia. Porque nós, seres humanos, somos ansiosos demais, que nós entregamos na mão de Deus, daqui a pouco vamos lá e tiramos, né? Não esperamos o tempo de Deus, nós queremos tirar. Então, que nós possamos entender que a promessa está de pé. Amém. Entender que o Senhor está no controle e que Ele é o nosso comandante em cima de todas as coisas. Se estão passando pela tempestade, qualquer tipo de dor, Débora, qualquer tipo de processo, é Ele que está no comando. É Ele que está livrando. Porque não tem como nós falar de milagre se a gente não viver um milagre. Não tem como nós falar de cura se nós não passar pela enfermidade. Não tem como nós falar de libertação se nós não passar por algo que venha libertar alguém da nossa família. Não tem como. Tudo na nossa vida é um testemunho. Para onde você está aqui hoje na rádio, hoje aqui para ser um canal de mulheres, foi necessário você passar pelo processo. Foi necessário você ser moldada. Foi necessário você ser ensinada. Para que hoje você entendesse que hoje você tem que ser curada para curar outras vidas. Então, assim, hoje eu entendo o propósito de Deus. Como outras mulheres hoje vão começar a entender o propósito de Deus. Que nós somos chamadas para ser curadas e curar outras vidas. Então, aquieta o teu coração, acalma o seu coração, mulher, homem de Deus, que Deus está no controle. O deserto não é para te matar, o deserto é para te ensinar, para te forjar, para te preparar para um novo tempo de Deus. Que toda vez que eu não vier a luta, o desespero, entenda que o Senhor está no controle. Essa palavra que eu quero deixar no coração de cada um. Amém. Que medite e que quando vier a tempestade, entenda que o Senhor está no controle. Eu creio. Eu creio porque às vezes, né, igual você falou, as pessoas não entendem, né, as lutas, as dificuldades. Quantas vezes nós, né, passamos por coisas que a gente fala, meu Deus, mas pra que isso, né? Porque agora, né, às vezes a gente pensa. E quando você engravidou da Laurinha, já na gravidez, você já sabia da dificuldade? Ou não? Olha, essas são algumas perguntas que me fazem a respeito disso. Infelizmente, o morfológico não dá para ver a cranioestanose. A morfológica pode ver os problemas, assim, tipo, coração, né? Se tem um problema no coraçãozinho da criança, no rim, na bexiga, né? Se tem hidrocefalia, microcefalia, né? Mas a cranioestanose só dá para ver depois que a criança nasce. Porque assim, tem dois tipos de plagiocefalia. A plagiocefalia posterior e a plagiocefalia anterior. A posterior é quando a criança nasce e você pode ver que tem mães são mães de primeira viagem, deixa a criança mais deitadinha de um lado só. Você pode ver que tem criança com a cabeça meio tortinha. Tem a minha mãe antigamente falava, não deixa a criança assim, muito assim, porque a cabeça da criança fica torta. Isso se chama plagiocefalia posterior. Mas com o tempo volta ao normal, porque não precisa de uma cirurgia. Só um capacete já resolve, né? Mas a plagiocefalia anterior é quando fecha a moleira antes do tempo. A Laurinha, a doença cranioestanose, infelizmente, é quando a criança ela nasce com a moleira totalmente fechada. Porque a criança precisa ter a moleira para poder desenvolver, né? Porque é como se a criança estivesse dentro de uma caixa e a caixa está fechada.
Como que você vai acender aquela caixa? Não tem como, porque está fechada. A moleira é necessária para que o cérebro cresça e o crânio cresça junto, para ser modelado, né? Então, assim, infelizmente, essa doença ela é pouco falada hoje. Porque muitos me procuraram, ai, Vânia, mas eu não conheço a doença, quanto tempo que existe? Essa doença vem de muitos anos já, né? Isso aqui é pouco falado. Então, assim, a craniostanose tem vários tipos. Tem a paracefalia crânio-laura, né? Que é um achatamento na testa, né? E é essa que impede o crescimento do cérebro, né? Então, assim, ela tem má formação cerebral do lado direito por conta da paracefalia. Então, assim, ela tem uma dificuldade, ela tem hemiparesia leve do lado esquerdo, por conta da dificuldade que ela tem da má formação cerebral do lado direito, né? Que afeta o lado esquerdo, né? Então, assim, a paracefalia é a craniostanose da cegueira, ela deixa a criança surda e perde os movimentos motorais, se não for tratado. Infelizmente, a cirurgia, ela tem que ser feita para poder fazer a reconstrução, porque a paracefalia, ela é feita uma reconstrução face e crânio. Avanço orbitário inteirinho da face tem que ser feito. Então, assim, não é apenas só abrir e fechar com uma moleira, não. Tem uma reconstrução total. Tem a paracefalia, tem a trigonocefalia. Então, assim, vários tipos. E a mais rara se chama Mercedes-Benz. É mais rara, porque se não sei se você já viu uma criança que o olhinho dela é bem fundo e a testa bem mais pra frente. Então essa a testa é bem pra frente mesmo e os olhinhos bem no fundo. Se chama Mercedes-Benz. É uma craniostanose mais rara, mas existe. Então, assim, essa doença ela é pouco falada, mas existe. E, assim, precisa ser tratado. Não tem uns médicos que falam assim, só com capacete. Não. Tem a paracefalia, a craniostanose, que é só com capacete. E tem a craniostanose, que é com cirurgia. No caso da Laurinha, é com cirurgia. Porque o dela será a reconstrução facial total. E da do crânio também. Entendi. Você acha, assim, que quando tudo começou, quando o processo começou, você ficou assim se perguntando, Deus, por que uma doença tão rara, né? O senhor tá vendo que eu não tenho condições? Porque eu falo assim, porque muitas vezes o Senhor fazer algumas coisas, né? Meu Deus, nem chega perto, né, dessa luta, mas de eu perguntar, falar, Deus, o senhor tá vendo que eu não tenho dinheiro para isso, que eu não tenho condições para isso? Porque hoje a gente vê que tudo precisa de dinheiro, né? Infelizmente. E às vezes algumas pessoas também não entendem. Já passou pessoas pela vida de vocês que não entendem que precisa-se, né, de toda a ajuda possível para isso, né? Olha, quando a Laurinha nasceu, na verdade, a minha gestação da Laurinha foi uma gestação de milagres. Porque com 3 meses grávida da Laurinha, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência para tirar o ovário, cisto e botão. Grávida dela, de 3 meses. Eu vou relatar meio que por cima. Não, pode ficar à vontade, a gente tem tempo ainda. Então, assim, eu grávida da Laurinha, eu tive que ficar sem internada, porque eu tive muito sangramento. E quando eu cheguei no hospital, eu descobri que eu tinha um cisto de 10 centímetros. E se eu não fizesse cirurgia para tirar o cisto, eu podia perder a Laurinha. O médico optou, vamos fazer a cirurgia, porque senão você vai abortar ela. Eu nem sabia, na verdade, nem sabia que era ela, né? Mas eu já tinha me mostrado que era uma menina. Uhum. E aí eu fiquei internada 10 dias, em São José, lá em Registro. E aí o médico falou assim, a gente vai ter que fazer a cirurgia, porque o cisto, ele tá pra romper. Ele tá pra torcer. E se ele torcer, ele vai ser mais perigoso. Vamos fazer agora. Fui pra sala. Quando chegamos lá, eles fizeram anestesia. A anestesia não pegou, né? A anestesia que é a hack. E aí tiveram que me sedar, para eles poderem continuar a cirurgia. Fui pro quarto. E aí depois, no mesmo dia, o médico chegou comigo, assim, conversou comigo e falou assim, olha, mãe, eu vou ser bem sincero pra você, foi tirado o cisto de 10 centímetros. É um cisto muito grande, seu ovário, infelizmente, ele destruiu o seu ovário. Eu tive que tirar o seu ovário, tive que tirar a trompa, porque o cisto era muito grande e não tinha mais o que fazer. Então, assim, e outra coisa, mãe, eu não sei se a criança sobreviveu, o feto, porque como está no início da gestação, pode ser que ele não sobreviveu porque você levou uma geral. Então, eu não sei se sobreviveu, então você fique preparada. Já aquilo lá foi um baque pra mim, né?
Mas aí eu fui, né, fui fazer ultrassom, que ele pediu pra fazer ultrassom. Cheguei lá pra fazer ultrassom e o médico falou assim, está preparado para você ver o coração sem bebê? Você já sabe, mas que não esteja vivo. Só que naquele momento, eu questionei a Deus. Eu falei, Deus, por que de novo? Porque eu perdi o Samuel, eu perdi o Davi antes da hora, né? Eu perdi o Samuel de 6 meses e perdi o Davi com 4 meses. Então, assim, o Samuel, quando eu perdi ele, dentro da maternidade, uma enfermeira chegou até mim e começou a louvar o nome de Jó pra mim. E ela segurava na minha mão e começava a louvar. E Samuel levou lá. Eu peguei o Samuel, naquele momento eu perguntei a Deus por quê. Eu não tive nada a resposta, porque o pior momento é você, Deus ficar em silêncio com você. Verdade. Eu fiquei em silêncio ali, Deus ficou em silêncio comigo. E na segunda vez, no Davi, eu fui pra maternidade, estava sentindo muita dor, e como já tive histórico de perder o Davi, o Samuel, ele foi fazer uma ultrassom. E nessa ultrassom constatou que fazia 4 dias que o Davi estava morto dentro de mim, eu não sabia. E naquele momento, de novo, foi mais um baque pra mim. Então, assim, de novo eu questionei a Deus. E aí, quando fui pro quarto, a enfermeira veio até mim e começou a lavar os de Jó de novo pra mim. E aí, foi quando ela falou assim pra mim, assim, até quando você continuar colocando a tua mão, Deus vai fazer a coisa que Ele quer. Tire a tua mão. Entenda que a sua vontade não é a vontade de Deus. O que tem que prevalecer na sua vida é a vontade de Deus, não a tua. E ela saiu. Nunca mais vi ela, Débora, na minha frente. Não sei quem ela é. E uma vez foi uma senhora. E eu fui pra casa. Então, quando eu engravidei da Ana Laura, eu tive muito medo. Tive muito medo porque eu tinha vontade de ter um filho, mas porém eu tive medo. Até então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava no salão da minha amiga, a Gi, que mora aqui perto. E quando eu fui lá levar a Laurinha para fazer, a Manu para fazer o cabelo, a Gi falou assim, vai fazer o teste. Eu, como vou fazer? Vai fazer o teste. Ela comprou o teste. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro, eu vou pagar para você e você vai fazer esse teste. Então a Gi falou, você vai fazer. Então assim, a Gi, ela foi um canal também, assim, porque ela tinha certeza que eu estava grávida, sabe? E aí eu fui fazer o teste e quando estava positivo, ela começou a chorar e eu comecei a chorar. E eu lembro até hoje que ela pôs o dedo pra mim e falou assim, essa criança é tua. Essa criança agora é tua. Você vai ter ela porque ela é tua. E eu senti Deus ali falando através da vida dela pra mim. E quando eu fui pra ultrassom, eu lembrei disso que ela falou pra mim. Eu falei, Deus, eu usou a tua serva naquele salão dela pra falar pra mim que esse filho seria teu. Então Deus não permita que mais uma vez eu seja decepcionada. Quando o médico colocou o xizinho bem em cima, assim, falou, mãe, eu vou ouvir o coração. Eu não estava sozinha, estava eu, estava meu esposo, estava o médico que me operou, estava uma outra enfermeira, estava uma auxiliar do médico, estava tudo dentro da sala, até uma psicóloga estava junto. Porque eles estavam preparados se sinal que a neném tivesse viva. E quando eles colocaram em cima que ela apertou o botão, o coração dela estava 100%. Todo mundo influenciou dentro daquela sala. Amém. Amém. E aí o médico ficou sem entender. Eu saí de lá radiante de alegria. Então, assim, a minha gestação da Laurinha foi uma gestação que Deus ele queria mostrar o cuidado dele. Ele queria provar que ele que estava no comando, que ele tinha me dado ela, né? E aí, quando ela nasceu, eu já vi uma diferença na cabeça dela. Porque ela já nasceu com achatamento mesmo na cabeça, né? Mas aí o pediatra falou que era normal, que não tinha nada de anormal nela. E eu questionei o médico, mas esse tratamento vai voltar normal porque era a maneira que ela estava dentro do útero. Então é normal isso daí. Mas sabe como uma mãe é, né? A mãe sente que tem uma coisa errada. E eu senti que tinha uma coisa errada com a Laurinha. Mas o médico falou que estava tudo bem, tudo bem. E aí quando ela estava com 4 meses, a Manu, ela prestou atenção que o bracinho da Laurinha era torto. E não mexia direito. Ela olhou, mamãe, você prestou atenção no bracinho da Laurinha? Eu falei, não, filha, olha aqui, mamãe. O bracinho da Laurinha é torto. Tem que levar a Laurinha no hospital. Eu olhei pra cada Manu, o Sérgio veio correndo, que foi. Aí foi através do bracinho torto da Laurinha que a gente foi pro hospital, lá em São José de novo. Passamos com a pediatra da Laurinha, né, doutora Marilene, que hoje acompanha a Laurinha. E ela falou assim, e a Laurinha tinha a cabecinha, tinha o pescocinho caidinho. A Laurinha era totalmente bem molinha, sabe? Ela tinha um torcicolo congênito, né? E aí foi quando ela falou assim, olha, e a Manu descobriu isso daí. E a Laurinha, ela tinha uma seniqueia.
né? Tipo assim, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Então, assim, era totalmente fechada, sabe? Então, assim, a semiqueia impedia de, tipo, se ela, quando ela crescesse futuramente, não tinha como ela ser mocinha. Nossa. É muito raro. Então, a médica desconfiou que poderia ser que ela tivesse uma síndrome rara por conta disso. Então, já comecei o tratamento com a Laurinha bem lá atrás por causa da semiqueia. Mas eu fui procurar ajuda por causa do bracinho. E através do bracinho começou a aparecer um monte de coisa. Meu Deus. Entendeu? Então a médica caminhou pro meu neuropediatra, né? Aí eu fui para Sorocaba, porque não tinha neuropediatra em Curitiba. Então eu tive que ir lá para Sorocaba, doutora Sandra, que hoje acompanha a Laurinha. Quando eu cheguei lá, ela me atendeu, ela falou assim, olha mãe, já ouviu falar da granulonose? Eu falei, não, nunca ouvi falar de granulonose. Ela falou, então mãe, eu tô desconfiada que sua filha tem uma granulonose. E pelo jeito não é posterior não, dela mesmo, é de cirúrgico mesmo. Mas eu vou pedir para você uma tomografia 3D, preciso que você faça alguns exames, vou caminhar ela para a geneticista para ver se realmente é uma síndrome, para a gente poder continuar o tratamento dela. Eu falei, tá bom? Nesses intervalos, eu questionei muito a Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor permitiu de ela vir ao mundo, por que o Senhor está permitindo eu passar por esse processo? Não adianta, a gente questiona, Débora. Verdade. A gente questiona Deus. Sim. Não adianta que nós, seres humanos, a gente vai questionar Deus a todo momento. Não adianta. Eu comecei a questionar Deus. Eu comecei a murmurar. Eu comecei a falar, Deus, por quê? Aí às vezes eu chamava para pregar, eu ia pregar, e Deus queria me usar, e eu ficava me retendo. Eu falei, Deus, como que eu vou pregar se eu estou passando um processo desse? Eu falei assim, mas eu quero te usar, ó. Deixa eu te usar, que na sua casa quem cuida sou eu. Mas eu briguei aquela briga com o Espírito Santo, sabe? Porque a gente não quer aceitar isso. Ia ser a minha carne, ela briga entre a carne e o espírito, sabe? E eu comecei a questionar Deus. Foi aí quando eu descobriu que a Laurinha tinha uma formação cerebral do lado direito, mas ninguém acha que ela tem, porque eu tenho que andar com ressonâncias dela no meu celular, porque ninguém acredita, porque a Laurinha que olha pra ela é totalmente perfeita. Mas então, ela tem. Ela anda? Ela não fala muitas frases, mas ela aprendeu a falar agora recentemente mamãe, papai. Ela fala às vezes uau uau, mas assim, ela não fala assim, eu quero banana, eu quero isso, não. Ela leva a minha mão pra pregar pra ela, porque ela não fala essas coisas, né? Uhum. Então assim, ela tem uma dificuldade ainda. Então assim, eu tive um processo muito grande assim, de questionamento com Deus, uma briga muito grande assim, sabe? E até eu entender que não adianta brigar com Deus. Quando Deus quer que você passar, você vai passar você chorando, gemendo e vai ter que passar. Porque Deus quer te mostrar algo. Então, quando eu descobri que ela tinha cranioestanose e ela tinha que fazer a cirurgia, pra mim foi pior. Pra mim foi bem pior. Porque eu parecia uma criança animada, jogada no chão, e se jogando, se descabelando. Não, pai, por quê? Pai, por quê? Pai, por quê? Pai, por quê? E eu gritando, eu falei, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí eu fui pra igreja nervosa, brigada com Deus. Você viu como nervosa é? Eu fui brigada com Deus. Falei assim, eu vou pra igreja, mas eu quero que você fale comigo. Porque eu não aceito isso. Eu já passei isso, me fez em passar por eu cheguei na igreja. Deus mandou uma palavra e falou assim, não adianta você fazer igual criança birrenta. Não adianta você querer me questionar. Deus quer que você adore. Deus manda falar para você, não pergunta o porquê, mas para quê deste processo. Naquele momento, aí eu entendi. Mas foi muito difícil no começo também. Meu Deus. Eu falo para você que a Laurinha vive de milagre. A Laurinha vive de milagre, porque a Laurinha, ela é o meu milagre. Amém. E o Senhor tem provido, né? Todas as coisas. Sim, porque logo em seguida, a Laurinha... o ano passado, a Laurinha foi diagnosticada com autismo, né? Ela é nível 2. Então, assim, ela é autista, mas que ela diz que ela não é autista, porque ela é comunicativa, né? O nível que ela tem, não poderia nem ela ser comunicativa, né? Mas eu procurei a fundo a respeito dos autistas, né? Até eu conheci uma palestrante que tem 2 autistas, né? Ela mora em São Paulo e ela é dentista. E hoje ela cuida de uma associação de autistas lá em São Paulo. E eu conheci ela, a Carol. E os filhos delas não dizem que é autista, porque eles são muito comunicativos, assim, principalmente a pequenininha dela, sabe? E aí a médica falou assim, ela é autista, por conta, não dá pra dizer se é por causa da dor, porque a cranioestanose leva, em alguns casos, das crianças ter autismo, né? E no caso a Laurinha levou autismo, né? Por causa da Laurinha.
E assim, pra mim no começo foi muito assustador, muito cansativo. Porque você tem que aprender a lidar com duas doenças de uma vez. A crânioestanose, né? Autismo não é doença, mas você tem que aprender a lidar com eles, né? Sim. E pra mim foi muito assustador, porque eu tive que lidar não só com a doença da crânioestanose, mas saber lidar, entrar no mundo do autista, sabe? Porque eu nunca tinha passado assim por um processo de preconceito, e eu passei preconceito. A Laurinha. Tipo, eu tava com ela numa determinada loja, e aí quando eles viram que a Laurinha tá com uma academia de educação de autismo, né? E quando a moça viu que a Laurinha era autista, ela fez uma cara de nojo e não quis atender. Então, tipo assim, foi um processo que eu nunca tinha passado na minha vida. Eu me senti inútil naquele momento. Sabe? A minha reação naquele momento foi chorar. E a moça que estava atrás de mim, ela que começou a discutir com a atendente. Ela começou a discutir com a atendente. Então, assim, eu senti na pele o que as mães do autista passam. Porque autistas, eles são especiais, eles nos ensinam muito, sabe? A Laurinha tá me ensinando tanto, sabe? Me ensina tanto, todos os dias você aprende algo novo, sabe? Então, assim, Deus, ele tem me mudado muito nessa parte, sabe? Me questionei mais por conta da crânioestanose. Mas na parte do autismo eu entendi que o autista ele é muito especial para Deus. Muito especial. Porque eles têm uma intimidade com Deus fora do comum. Né? Eu conheci mães de São Paulo, que a Carol, que ela trabalha na Associação de Autistas em São Paulo. Eu conheci algumas mães. Menina, elas relatam pra gente história de autistas, com uma oração tão fervorosa que eu falo, meu Deus, eles são muito especiais para Deus. Então, a gente tem aprendido muito, assim. E nesse intervalo, eu fui pedir a Laurinha receber o benefício. A Laurinha perdeu o benefício por conta do Sérgio, porque meu esposo é encostado por meu Sérgio, por conta do problema que ele tem. E logo em seguida descobri que o Sérgio tem um tumor na coluna. Meu Deus. E esse tumor que ele tem na coluna, o médico não pode mexer, porque é benigno. E o médico falou, se ele mexer, o Sérgio perde os movimentos, porque ele tem uma doença degenerativa na coluna, nos ossos. E o médico falou assim, se eu fazer cirurgia em você, você perde os movimentos. Então é melhor que você perca os movimentos andando. Então eu não posso mexer em você, Sérgio. Você vai ter que acostumar com a dor. Ele toma tramadol, que é embaixo de morfina, pra ver se normaliza um pouco, tira um pouco da dor dele, né? E logo em seguida, a Laurinha perdeu o benefício, o Sérgio também perdeu o benefício. Então ficou sem ninguém sem benefício em casa. E aí o Senhor começou a nos ensinar também a ser dependente dele, no meio do deserto. Então eu digo assim pra você, Deus, ele traz uma coisa atrás da outra, uma coisa da outra, eu falei, meu Deus, e eu comecei a ficar assim, sem saber como lidar com a situação. Sabe quando você fica assim, meu Deus, e agora? Sérgio está sem benefício, a Laurinha tem benefício, eu preciso ir para Sorocaba, preciso ir para Curitiba, preciso comprar remédio, preciso comprar fralda. Não é qualquer fralda que a Laurinha usa, porque ela é alérgica. E não é qualquer pomada que ela usa, não é qualquer lenço que eu decidi. E agora? O que eu vou fazer? Tem a Manu, tem que comprar as coisas de casa. E eu comecei a ficar, sabe, sem saber o que fazer. E aí, sabe como fica o desespero? Aí Deus fica só do céu dando risada. Você só você me clamar, filha. Ei, filha, eu tô aqui. Se tô esperando você me clamar, você para pra você me ouvir. Meu Deus. Então, assim, eu tava deixando o processo a tomar tão conta de mim que eu tava esquecendo que tinha um Deus que eu servia que sabia das minhas necessidades. Porque em Salmos 23 diz, o Senhor meu pastor nada me faltará. Mas eu não estava lembrando desse salmo, não estava lembrando que o Senhor era meu pastor. Eu estava preocupado com o processo, né? E aí, quando o Sérgio perdeu o benefício, eu entrei num desespero tão grande. Aí eu comecei a questionar Deus. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Sabe quando você senta e fala, e agora? Só Deus. Aí Deus me fez a lembrar da promessa que Ele tinha me feito, que Ele cuidaria de mim. Porque Deus cuida de mim desde quando eu era pequena. Eu venho de cuidar de Deus desde quando minha mãe teve que sustentar os 3 filhos sozinha. Sem marido nenhum. Ela teve que ser pai e mãe. Então ela teve que nos ensinar desde pequena a usar a nossa fé. Sabe? Se não tem hoje, mas a hora que Deus vai enviar. Então minha mãe me ensinou a ter fé. E aí eu dobrei meu joelho. Quando o Sérgio recebeu a notícia que ele tinha perdido o benefício, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, a sua palavra diz que o Senhor não é seu pastor e nada nos falta. Então, Senhor, tu sabes nossa necessidade. E foi quando o Senhor começou a nos ensinar a ser dependente dele.
Débora, teve dias na minha casa que chegava 5 cestas básicas de uma vez só. Nós tivemos que dar para outras pessoas que estavam precisando. Amém. Nós tinha tanto que ela teve que dar para outras pessoas. Sabe? Tinha dias que Sérgio ele separava a cesta e saía distribuindo. Porque a gente tinha, sabe? Então assim, é como se não tivesse feito compra. Nunca chegou a faltar R$1. Porque Deus nunca deixou faltar. Porque quando estava faltando, Deus pegava, providenciava, mandava alguém na minha casa para nos abençoar. Então o Senhor falou assim, continue na minha dependência. Então o Senhor nos ensinou a ser dependente totalmente dele no meio da tempestade. Então assim, no meio de todos os processos da Laurinha, tudo o Senhor está nos ensinando a ser dependente dele. Amém. É muito lindo, né? Eu fico impactada, assim, e eu acredito porque, né, às vezes algumas pessoas podem ser que não tenham vivido isso ainda também, mas eu acredito e ainda assim eu fico impactada porque eu sei que Deus faz mesmo, porque eu já vivi, né, a provisão do Senhor, assim, que outras pessoas viram e ficaram assim, nossa, mas da onde veio? Nossa, mas como assim? Meu Deus! Então, algumas pessoas não entendem quando a gente conta. E algumas ficam até assim, ai, deve ser mentira. Ai, deve estar inventando. Né que é? Porque elas não vivem a provisão do Senhor, mas é verdade. Eu sei porque o Senhor é um Deus de provisão mesmo. Ele ama nos abençoar, né? Ele vem prazer em nos abençoar. A gente é que fica, ai meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o Senhor, né? Eu vi uma vez a pastora Karina, não sei se você conhece, a pastora Karina da Intercessão lá de São Paulo. Eu lembro que ela falou pra mim assim, quando você aprender a entender que você é filha do rei, você vai entender que você é dependente totalmente dele. E realmente, hoje eu tô vivendo isso. Hoje eu entendo que sou totalmente dependente de Deus. E até engraçado, porque quando eu comecei a passar o processo com a Laurinha, eu tinha 110 quilos. E o meu sonho era querer emagrecer. E eu nunca consegui emagrecer. De jeito nenhum. Menina, eu emagreci 35 quilos. Meu Deus. Aí a pessoa falou assim, tá fazendo dieta? Na dieta é processo. Eu quero não, obrigada, não quero. Mas tu dá um propósito, que Deus te leva a você emagrecer. E querendo ou não, é uma bênção no meio do processo. Porque, tipo assim, quando eu vejo pessoas tudo caindo pra mim, eu falo, meu Deus. No meio de todo o processo, tem que te glorificar. Porque, claro que eu não queria passar por isso. Diga, né? Claro, mas a gente brinca assim, porque a gente sabe, né, como que é. Você me encontra nesse dia que eu fui no posto de saúde, vamos falou assim, Vânia, você fez bariátrica. Foi difícil, bariátrica do processo, você quer um pouco? Ela falou, não, eu falei, então nem quero, porque o processo tá fazendo emagrecer. Meu Deus. Então assim, eu digo assim, gente, eu tenho aprendido tanto com Deus, eu dou risada, porque Deus me ensinado tanto. Amém. Tanto. Amém. Que, olha, e quando foi hoje, eu preciso contar isso aqui, porque Pode contar. teve um amigo nosso que foi na nossa casa, um pastor, e ele orou com a gente, sabe? E ele falou assim, olha, vocês vão receber um telefonema. E esse telefonema será para a bênção de vocês. Né? Porque Sérgio está encostado, mas como ele perdeu o benefício, ele está recorrendo pela justiça, né? E teve muitas pessoas que passou pela defensoria que estão esperando desde o ano passado ainda, né? Tipo assim, para se chamar, tem pessoas que estão só pro ano que vem. Então a moça falou assim, eu liguei para a defensoria, na justiça, e eles falaram assim, olha moça, vai ser muito difícil você fazer perícia esse ano. Porque tem muita gente para ser atendida, né? Então, sem perito, pra mim é agora, né? Eu já pensei, eu desistir. Falei, então, esse ano vai ser impossível de Sérgio conseguir o benefício. E a Laurinha também. E semana passada teve um amigo nosso nessa casa, e orou com a gente, falou assim, olha, Deus manda falar para vocês, vão fazer um telefonema, e vai ser a bênção de vocês. E nesse intervalo aí, vai ser para o nome de Deus ser glorificado. E quando foi hoje, a moça da defensoria ligando, falando que tinham agendado a perícia de Sérgio, da Laurinha. Então assim, a gente entendeu assim que Deus ele cuida. Eu falei, aí Deus não tem só de respirar. Ali um pouco, né? Porque não é fácil. Aí quando a moça falou pra gente, olha moça, eu não sei, mas eu precisava, o problema de você estava embaixo. Tipo assim, sem chance nenhuma ainda de vocês fazer a perícia. Mas hoje pediram para me marcar para vocês a perícia de vocês. Então estou entrando em contato para marcar a perícia de vocês. Eu sou esposa da sua filha. Meu Deus! Glória a Deus. Só que eu acho que a Laurinha vai estar em Curitiba, né?
Porque como a Laurinha vai fazer cirurgia de porte grande, a primeira vez a gente ficou 2 meses. Mas você mexeu no WhatsApp hoje? Eu não sei como que vai ser agora, né? Se vai ter que ficar 2 meses, 1 mês, né? Mas, assim, eu creio que se Deus permitiu que marcasse essa perícia, é sinal que vai dar tempo de fazer essa perícia. Amém. Porque precisamos, né? Porque não é fácil, tá indo pra Sorocaba com ela, vá pra 2 vezes para registro, eu vou com ela, que ela faz fono, faz psicóloga. E fora que eu vou para Curitiba com ela, que eu tenho acompanhamento em Curitiba. Então, assim, é bem puxado, sabe? Vai ser um pouco um alívio pra gente, porque a gente vai ter condições de poder estar levando ela pros lugares, né? Sem ser levada, porque não é fácil. A Laurinha, eu falo que ela tem bunda de rico, né? Porque não é qualquer fralda que ela usa. Ela usa Pampers. Meu Deus. Lenço umedecido não tem aqui em Cadati, no Vale do Ribeira, só em Curitiba, porque ela tem que comprar. Só comprar que eu tenho que comprar, porque aqui não tem. A pomadinha dela não pode ser qualquer coisa, a Listadina mais barata, ela não usa. Ela usa mais caro. Eu falei, meu Deus, e aí? É que ela é filha do rei, entendeu? E ela não mama mamadeira, não mama no peito, só que ela faz bastante. Mas ela não mama mamadeira. Só que é um alívio pra nós, não vai gente usar. Aí é querer o leite mais caro. Não, ela começou a tomar. Ela toma, só que graças a Deus eu consigo levar leite. Porque senão a gente, acho que a gente deixa de comprar. Verdade. Então, assim, a Laurinha, ela veio pra suprir a medicina e veio pra mim e falou assim, ei, peraí que eu sou filha do rei. Se vira. Se vira nos 30, como diz. É verdade, velho. Amém. A gente brinca, a gente ri, né? Às vezes as pessoas podem falar assim, né? 2 doidas, né? Um processo tão difícil rindo. É porque a gente sabe que o Senhor tá cuidando, né? A gente, claro, a gente fica triste, fica desesperado, mas a gente ri aqui porque a gente sabe que o Senhor está no controle. Eu creio, assim, que o Senhor com certeza trouxe a Laura para transformar a vida de vocês, né? Surpreender mesmo. E deixa eu ver que horas são. Nem vi que horas são. Acho que ainda dá tempo. Fala assim pra gente um pouco do seu propósito, além agora de cuidar da Laura, cuidar da casa, porque eu imagino assim que mesmo em meio a esse propósito você tem um chamado, né? A gente sabe do seu chamado. Ela foi minha líder de intercessão, uma bênção. Nossa, eu aprendi muito com eles, ela e o esposo dela. Eles que me chamaram, né, para a intercessão da igreja. Nunca imaginei que eu fosse ser intercessora. Então me ensinaram muito, me ensinaram a orar, caminharam com a gente, né, durante um tempo. Depois o Senhor levou eles para outra igreja e ainda assim, né, nós somos irmãos em Cristo e assim, ela prega, né, o esposo dela também, o Sérgio, prega. Como assim é viver o seu propósito como pessoa, tipo, como pregadora da palavra, missionária, em meio a esse processo? Olha, no começo foi muito difícil. Eu digo que no começo, quando eu ia receber como tinha ministrar a palavra, eu me encontrava, tipo, e agora? Como que eu vou fazer para pregar? Eu tinha que pregar a palavra muitas vezes questionando a Deus. Falando que Deus cura, se na minha casa precisava de cura. Como que eu precisava falar para pessoas que Deus ele trazia um milagre, se na minha casa ainda não tinha chegado o milagre. Então, assim, eu tive que entrar no propósito de falar, eis-me aqui, Deus. Eu tive que me render a Deus. Eu tive que fechar minha ótica humana e abrir minha ótica espiritual e começar a chegar além. Então, hoje eu vivo o propósito de Deus de uma maneira que eu tenho que olhar minha vida espiritual. Porque se eu olhar pela minha carne, eu digo para você que eu não consigo. Não consigo. Porque teve dias, igual o dia que eu fui ministrar em Cananéia, no encontro de mulheres que teve lá, foi o pior dia da minha vida. Foi o dia quando o médico disse tudo que ela queria perder a Laurinha, e naquele dia eu tive que falar de cura. Naquele dia eu tive que entender. Eu tive que guardar a minha dor para ver o propósito de Deus. Porque o processo ele dói. Você tem que escolher.
Ou você continua vivendo o processo da dor, ou você vive o propósito da cura. Então eu tinha duas escolhas, ou me prostrar ou seguir adiante. Então o que eu preferi, eis-me aqui Deus, me render e viver o propósito. E aí quando eu me lembro também que eu fui pregar em Pariquera, no culto, uma campanha, foi o dia que eu perdi minha sobrinha. 17 anos, ela se enforcou. Naquele dia eu tive que ministrar a palavra de Deus com dor na minha alma. Aquele dia também foi o dia que marcou a minha vida dela. Foi o dia que Deus me ensinou também o propósito dele sobre a minha vida. Eu recebi o telefonema do meu irmão, e foi quando ele falou assim pra mim, olha, a Sabrina se matou. Se enforcou. E naquele dia pra mim foi um dia pior da minha vida também. Eu tive que deixar guardar a minha dor pra viver o propósito de Deus. Você sabe como é difícil viver o ministério? É muito difícil. Eu falo que, não, que as pessoas dizem, eu quero pregar igual ela, eu quero louvar igual ela, eu quero orar igual ela, mas ninguém quer pagar o preço. Né? Ver você aqui hoje, ninguém quer pagar o preço que você... Igual eu falo assim, gente... Querem mesmo. Porque, tipo assim, igual eu tava falando até com meu esposo sobre isso, eu falei assim, gente, hoje tem a Débora ali, uma direção ali, um propósito de mulheres. Só Deus sabe o preço que você paga para estar aqui hoje, na frente aqui de um trabalho, para dirigir, para cuidar de mulheres. Porque através da sua vida, quantas mulheres estão sendo curadas hoje? Mas ninguém sabe, eu quero estar no lugar dela, mas ninguém quer pagar o preço que você paga. Ninguém quer chorar o que você chora. Ninguém quer ver as suas lutas que você enfrenta. Então, assim, se você não tiver um propósito, filha, não adianta de nada. O seu propósito qual é? É de ganhar alma. O seu propósito é de você curar vidas. O meu propósito hoje é curar alma. O meu propósito é levar o índio dos reis na palavra de Deus em qualquer situação. De qualquer dor. Meu propósito hoje é ser uma mulher de oração, pregadora da palavra do Senhor, ser uma mulher sábia no meu lar, ser uma mãe sábia, de poder dar um testemunho lá fora. E as pessoas olharem para mim e falar verdadeiramente, essa mulher tem um propósito, porque pregar hoje todo mundo prega, mas será que está tendo um propósito? Então assim, hoje eu vejo isso, que precisa haver um propósito futuro. Você está aqui por um propósito. O que eu estou passando está tendo um propósito. Mas nós temos que aceitar esse propósito. Porque se você não aceitar o propósito, você vai brigar todos os dias com Deus. Verdade. Então assim, eu me rendi aos pés do Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver a tua vontade, independente de qualquer tipo de situação. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu estou para adorar a Deus. O propósito é te adorar, de ganhar almas para o reino, pregar a palavra de Deus, curar outras vidas. Mesmo que eu esteja passando por situações difíceis, eu quero curar outras vidas. Mesmo que eu tenha que ser curado. Porque você sabe, né? No meio do processo, Deus quer te curar. Verdade. Deus usa os processos para nos curar. Então, assim, Deus ele nos ensina, porque Deus ele vai mexer naquelas feridas ainda que estão abertas, que a gente achou que estavam cicatrizadas. Mas não estavam cicatrizadas. Então, Deus, no meio do processo, ele faz que aquelas feridas sejam abertas novamente. Quando ele vai doer, vai machucar, para depois ele fechar e falar assim, você está curado, então você vai. Então, assim, porque teve uma moça, ela lá da Espanha, sabe? Eu estava conversando com ela pelo Instagram, e ela falou assim pra mim, falou, Vânia, aqui na Espanha, a nossa maneira de adorar a Deus é uma maneira a qual não é igual do Brasil. Aqui a gente tem meio restrição, um pouco, da adoração de Deus. E eu vejo assim em você o que eu vejo em mim. Para mim chegar hoje no nível que eu estou de adoração a Deus, eu tive que pagar preço. Tive que passar por processos. Só que eu preferi adorar a Deus. Ela perdeu o esposo dela recentemente. E quando ela perdeu o esposo dela, ela era uma pregadora da palavra de Deus também. E ela disse para mim assim, quando ela perdeu o esposo, ela viu sem motivo de continuar. E ela se prostrou diante da luta. E ela tinha 4 filhos para criar. E ela trabalhava, e ela tinha que dar bom testemunho no serviço, e teve um dia que ela surtou dentro do serviço. Ela surtou.
Teve uma hora que ela entrou em desespero, ela começou a gritar com todo mundo, começou a bater na mesa, começou a jogar a cadeira, tudo, porque ela entrou em desespero. Teve uma hora que ela tinha que gritar, sabe? Ela tinha que colocar pra fora aquilo. Quando ela terminou, ela foi pro banheiro chorar. Ela se trancou no banheiro e começou a chorar. E nisso ela escutou uma voz chamando pra ela. Rosângela. Rosângela. Foi 3 vezes. E ela falou assim, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar quieta aqui. Aí de novo, Rosângela, eu preciso falar com você. Abra essa porta. Aí também fiquei, meu Deus. E aí ela falou assim, mas eu não quero falar com ninguém. Aí de novo essa voz falou, Rosângela, abra essa porta que eu quero falar com você. Aqui não é ninguém. Aqui é alguém que te ama, que te trouxe ao mundo, que te chamou para fazer a diferença. Quando ela abriu a porta, ela não viu ninguém. E ela, naquele momento, ela sentiu tremer a carne dela e ouviu de novo uma voz falou assim, filha, esse processo não é para a tua morte, esse processo é para te ensinar. Pôs de pé, Josué, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Vai, deixa eu te usar na terra. Porque o processo hoje dói, mas o propósito traz cura para a tua vida. E hoje ela falou que hoje ela prega a palavra de Deus como se fosse a primeira vez que ela estivesse pregando. Com temor e tremor da palavra de Deus. E ela me disse isso para mim. E leva isso comigo. O propósito de Deus é cura. O processo dói, mas o propósito traz cura para a nossa alma. Porque primeiro tem que curar nós, para depois curar outras vidas. Então ela disse para mim, Vânia, deixa Deus te curar. Deixa Deus te curar. Não pergunta para Deus o porquê, mas para quê? Aí eu fui entender que tantas vidas que Deus está alcançando através da vida da Laurinha. Deus teve que paralisar o Brasil e fora do Brasil. Em 6 dias bater uma meta que a gente achava que ia ser impossível. Pessoas que a gente não conhece. Pessoas de todas as religiões, você tem noção. Teve até uma pessoa que não é da religião evangélica. Não é nem católica, é de outra religião. E ele confessou com a própria boca que Deus existe. Ele postou no Face dele quando a Laura falou assim, realmente Deus existe. Então assim, tudo há um propósito. Basta a gente escolher o propósito, que é o propósito de Deus. Vai doer? Vai gemer? Vai chorar? Vai. Mas é melhor viver o propósito de Deus do que você continuar vivendo o processo e sai do processo e do processo igual o povo no deserto. Tantos anos que se passou, eles não poderiam ter se prostrado diante de Deus e falar assim, eis-me aqui, eu quero te buscar, eu quero te adorar, não. Fizeram totalmente ao contrário. Então assim, eu preferi adorar a Deus. Então hoje eu aprendi a viver o propósito de Deus em cima de todas essas coisas. Então, que as pessoas entendam que o processo dói, mas o propósito traz cura para a nossa alma. Que você entenda qual é o propósito de Deus. Às vezes as pessoas não entendem qual é o seu chamado. Mas se você parar para você ouvir Deus, e você entender, você vai compreender qual é o teu chamado, qual é o processo, o porquê do propósito. Porque não existe processo sem propósito. Não existe, né? Todo processo tem um propósito. Basta você querer ver o propósito de Deus. Amém. 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 Nós estamos quase acabando, mas eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, agradecer por você ter aceitado o nosso convite e vir contar um pouco da história de vocês. Eu creio na sua vitória, né? Continuaremos orando por vocês, crendo na vitória da Laurinha. Pessoal, sigam ela no Instagram, contribuam. Lá tem o Pix também, né? De vocês. Tem Pix. Se vocês sentirem no coração de contribuir, contribuam, né? Para ajudar em todo esse processo. Eu tenho certeza que o Senhor vai retribuir 100 vezes tanto, né? Aqueles que têm ajudado até agora. Eu creio nisso. E que você viva seu propósito, que o Senhor continue te usando aonde você for, que a luz de Cristo resplandeça sobre você e a sua casa, que as suas filhas cresçam
cresçam, muita saúde, vivam também o propósito delas nessa terra. Eu creio, né, que os nossos filhos vieram para um propósito de fato, né? E eu creio que elas viverão o propósito delas, né? E que o Senhor vai dar vitória a vocês. Amém. Eu quero pedir para a gente finalizar esse podcast com você orando. Por nós, né? Por aquelas que estão assistindo, por aquelas que estão passando aí por tribulações, aquelas que irão assistir. Eu creio que chegará a muitos lugares esse vídeo com a sua história. Então, eu queria pedir que você orasse por nós, fique à vontade, seja usado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero te louvar primeiramente pela oportunidade, a honra que tem me dado de estar juntamente aqui, Senhor amado, com a Débora. Meu Deus, eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, que está nos assistindo nessa live ou está nos ouvindo. Eu quero te agradecer, Senhor amado, porque o Senhor tem um propósito em todos os processos. Senhor, tu sabe cada processo que cada um tem passado, Senhor. Talvez seja alguém agora nos ouvindo, está, Senhor amado, pensando em desistir ou parar, ou talvez não tenha mais esperança de viver, Senhor, ou não acredita mais no sonho, nos projetos. Senhor, eu te peço que nessa noite você vai visitar cada coração, Senhor, cada mente, cada lar, Senhor, cada família. Que o Senhor vai derramando o teu bálsamo, o teu refrigério, Senhor. Que o Senhor venha sustentando, fortalecendo cada um, Pai. Venha abençoando, Senhor, a vida de cada mulher, Senhor. Venha fortalecendo, Senhor, as mulheres. Fortalecendo elas para que elas possam ser instrumento nas suas mãos, Senhor. Pai, que elas venham ser sábias, Senhor. Que elas venham, Senhor amado, a cada dia ser capacitadas pelo Senhor. Guarda-as nas tuas mãos. Guarde seus maridos também, Senhor. Os seus lares, os seus filhos. Pai, de livramento, Senhor amado. Deus, nós queremos te agradecer por este momento de estar na tua presença. E te pedimos, Senhor amado, que o Senhor sustenta cada um na destra, Senhor, da tua justiça. Que o Senhor venha nos fortalecendo. Que o Senhor venha, Pai, nos ajudando, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Porque sem Ti, Senhor, nada somos. Deus, eu te louvo e eu te agradeço, porque eu creio, Pai, que verá ser um novo tempo em cada vida. Que, Senhor, vai ter testemunhos que vão ser contados, porque, Senhor, pessoas vão procurar a Débora, Senhor, para contar testemunhos, Senhor, de milagres, de conquistas e de vitórias, Pai. Deus, eu creio, Senhor, que essa live, Senhor, nós cremos, Senhor, através da vida da tua filha, muitas almas serão alcançadas. Pai, que muitas almas serão salvas, Senhor, que muitas almas serão edificadas. Nós cremos, Pai, que casamentos serão restituídos, que, Senhor, que vidas serão alcançadas. Nós cremos que saúde de pessoas serão restauradas, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, nós queremos te louvar, queremos abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo pela rádio. Obrigada a todos que ficaram aqui na live. Continuem compartilhando para que esse podcast chegue a muitas vidas e abençoe, fortaleça, né, acrescente fé a outras mulheres. Nós cremos nesse propósito que é de levantar mulheres, de fortalecer mulheres, de despertar aquelas que estão dormindo, né, espiritualmente, de tirar de trás das malhadas aquelas que estão escondidas. Nós cremos nesse propósito, né, de mulheres sendo levantadas na nossa cidade, no Vale do Ribeira, né, em todo o nosso país, porque nós sabemos que muitas estão passando por processos e muitas têm um chamado de glorificar o Senhor, mas ainda estão escondidas. Não desista de viver o seu propósito, o seu chamado. Não desista daquilo que o Senhor tem te falado. Às vezes ninguém entende, mas você está ouvindo. Você está achando às vezes até que você está louca, mas é o Senhor te chamando para algo que Ele só está chamando você. Por isso que outras pessoas não entendem. Mas continue firme, continue crendo, né, naquilo que o Senhor tem, continue orando, buscando ao Senhor, pedindo, né, que Ele guie o seu caminho e viva o propósito. Em nome de Jesus, que nós continuemos a viver o propósito do Senhor na nossa vida.
Deus abençoe Vânia, sua casa, sua família. Pelo convite. Deus abençoe. Eu que agradeço por ter aceitado. E é isso, pessoal. Então, acabou aqui. Até semana que vem, em nome de Jesus. E compartilhem. Um beijo para todos da rádio. E um beijo para vocês do Instagram também. Tchau!